abastecidos, né? Abastecidos, cheios de Deus. E já que já oramos, nós vamos direto ao texto bíblico. Eu gostaria que os irmãos, aqueles que tiverem a palavra, abrirem em 1 Samuel 9. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui também. Ótimo. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, conseguimos. Então tá bom. Perfeitamente. Que bom. Eu extraí essa palestrinha que eu vou passar em 20 minutinhos para você. Geralmente eu passo em forma de sermão, mas eu vou reduzi-la, mas a reflexão vai ficar. Baseado numa leitura que eu fiz de 1 Samuel 9, que eu gostaria que nós não vamos ler toda a parte, porque vocês conhecem a história, é a história de Saul, primeiro rei de Israel, mas eu gostaria que nós refletíssemos em alguns versos da história de Saul. Marlon, Então, oi, se você quiser particionar essa mensagem, uma parte agora e uma parte depois, fique à vontade, tá bom? tranquilo. Vai ser 20 minutinhos, acho que dá tempo certinho. Mas tá bom, obrigado. Se for necessário, a gente faz isso. Então, o primeiro verso que eu gostaria que vocês lessem comigo, na verdade, é um detalhe aqui importante da história de Saul. Ó, quando as jumentas do seu pai se extraviaram, né? E ele manda o filho sair buscar, a gente vê no verso 3 o pedido do pai, né? Lá no final, dispõe-te e vai procurar as jumentas. E eles foram longe, foram depois da região montanhosa de Efraim. Te vê aqui uma disposição de obediência aos pais, né? Mas hoje em dia os pais pedem, filho, lava a louça. Os filhos já não querem, já não gostam. E a gente vê aqui nele, na verdade, uma grande disposição de fazer coisas difíceis para o pai, porque ele tinha que fazer uma viagem, uma jornada longa de dias. E a gente vê essa característica positiva nele, né? A segunda característica positiva que a gente vê aqui na vida de Saul é a generosidade. No verso 7, quando diz assim, ó, então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se de lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque nossos alfajores se acabou e presente não temos para levar ao homem de Deus. E então a gente vê ao ir até Samuel, né? Ele queria oferecer presentes, não queria ir de mãos vazias ali ao profeta, né? Então a gente vê generosidade. Outra característica importante que me fez refletir sobre o tema que nós estamos tratando aqui, é lá no verso 19, quando a gente em diante, né? Quando a gente vê aquela frase muito forte de Samuel que diz assim, ó: Quantas jumentas que há 3 dias, verso 20, tá? Capítulo 9. Quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não te preocupes o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem será reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e toda a casa de seu pai? Então a gente vê aqui uma profecia de grandeza, de honra, de glória. E eu até me pergunto, né, se eu recebesse algo assim, ou se vocês, nós, recebesse uma mensagem assim de alguém do Senhor, como ficaria o nosso coração diante disso, né, diante de um reinado? O reinado é uma maior alta cargo de honra que pode ser concedido, né? Imagina se nos fosse dado isso, como agiria o nosso coração? E o coração de Saul foi assim no verso 21. Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu benjamita, a menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor das famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala tais palavras? Então a gente vê aqui uma humildade, um reconhecimento de quem ele era, de onde vinha sua família, a tribo de Benjamim, que tinha feito coisas bem difíceis e ruins ali no passado, não vou discutir isso aqui agora. Era uma tribo, né, menor, desprezada, pequena, e a gente vê essa atitude dele, né? Um outro aspecto importante da vida de Saul que eu quero aqui destacar é a conversão. E esse ponto aqui é o que foi que mais me intrigou no seu destino, que a gente sabe qual foi o destino de Saul, né? E a gente vê no capítulo 10, agora passando para o capítulo 10, no verso 6.
uma profecia sobre ele também, que Samuel disse assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu será mudado em outro homem. E lá no verso 9 a gente vê assim, ó, sucedeu, pois, que, virando-se ele a despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Então a gente vê uma conversão na vida de Saul. Ele já tinha boas características, e ainda agora que Deus se apodera dele, o Espírito se apodera dele, e Deus lhe muda o coração. E mais para frente, a gente vê aqui também uma discrição e humildade quando o tio dele lhe pergunta, né, o que aconteceu? Imagina, você foi ungido rei de Israel. E agora, nesse momento, muitos de nós, talvez eu, a gente tem que olhar, analisar o nosso coração de maneira profunda, né? Como nós lidaríamos com essa informação de grandeza? Provavelmente muitos aqui estariam contando para todo mundo, agora você é rei de Israel e etc. E o tio dele pergunta, o que que falou o profeta Samuel para você? E conta-me, verso 15 do capítulo 10, conta-me, péssimo, o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio, que informou-nos a respeito das jumentas que foram encontradas. Porém, a respeito do reino, da qual Samuel falara, não lhe declarou. Então, a gente vê aqui nele uma humildade. Depois disso, no verso 24 a 27, a gente tem um momento também importante. Deixa eu pegar aqui, verso 24. Foi o momento que ele foi ungido rei. A gente não vai ler tudo isso aqui, mas no momento que ele foi ungido rei, muitos ficaram felizes. Mas no verso 27 diz assim, ó: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem nos salvar? E desprezaram-lhe e não trouxeram presentes. Agora, olha que interessante. Porém, Saul se fez de surdo. Olha que sabedoria deste homem, ficar em silêncio no momento que a gente poderia se impor a nossa autoridade, impor quem nós somos, tomar decisões ali, não, vamos dar um jeito nesse pessoal. E então, no próximo capítulo, é o capítulo 11 da libertação, né? E a gente vê ali uma tribo inimiga vindo ali até eles, né? Os amonitas, e aí eles se proporam uma aliança ali, né, com Israel. E eles falaram: tá bom, a gente faz uma aliança se cada um dos seus homens forem arrancados, a gente vai arrancar, vazar os olhos direito deles. E aí, então tá tudo certo. E daí os líderes ali de Israel ficaram desesperados, falaram: nos dê 7 dias. E ali, nesse momento, quando Saul ficou sabendo disso, o Espírito do Senhor novamente se apoderou dele, a gente tem isso, e ele cortou aquele bezerro, lançou para Israel e fez o chamado, 330 mil homens se reuniram e eles venceram a batalha. E ali no verso 12 do capítulo 11, a gente tem agora aqui o povo dizendo assim, ó: então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-nos aqui para que matemos. Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Então a gente vê aqui uma atitude de humildade e sabedoria novamente a respeito dele. Sabe, queridos, a gente vê que ele não tinha desejo de vingança. A gente vê esse mesmo estado, né? Mas a gente vê qual foi o fim de Saul. Foi um dos mais horríveis das histórias que a gente pode ler. Infelizmente, ficou é, muito longe dos caminhos de Deus. Logo depois, a glória, a honra quebrou aquela humildade que antes ele tinha mostrado. A obediência, a sabedoria no silêncio, foi destruída pela desobediência clara às ordenanças de Deus, chegando ao fim de consultar mortos, e ali então foi morto de uma maneira muito triste. Esse foi o fim dele. Um grande homem de Deus se perdeu. Alguém humilde, alguém que eu olho essas características, não vejo ela em mim, muitas delas. E falo: Senhor, então o que será de mim? E quando a gente vê, não vou ler aqui, mas quando a gente vê a história de Salomão, um grande homem de Deus também, humilde, cheio de espírito, também caindo. E eu me pensava, quando eu vi isso, eu falei: Senhor amado,
que vai ser de mim, né? Por que esses homens caíram? Eu quero saber por que esses homens caíram, para que eu também possa guardar o meu coração, para não acontecer isso comigo. Se eles tiveram características muito mais nobres do que a minha, que será de mim que não tenho nem ainda essas características? Estou no desenvolvimento e ali na busca, né? Por isso, uma das razões da qual eu encontrei, quem sabe uma das principais razões, a gente vê aqui, ó, no capítulo, no 1 Reis 15:3, a respeito de outro rei, mas que me trouxe luz sobre este ponto. Abião entregou-se a todos os pecados que tinha cometido antes deles. Seu coração não era inteiramente leal ao Senhor. Então a gente vê aqui uma das razões. Seu coração não era inteiramente. Eles eram parcialmente entregues. E daqui um comentário importante para nós. Dentre as principais causas que levaram Salomão à extravagância e opressão, destaca-se o seu fracasso em manter e alimentar o espírito de abnegação. Sabe, queridos, é por isso que eu denominei essa palestra chamada Entrega Completa. E nós vamos trabalhar isso aqui, ó. Em Jeremias 29:13 diz: Vós me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Essa imagem aqui me faz refletir muito. É uma imagem onde Jesus está batendo a porta, como a gente vê lá em Apocalipse, e há um homem tentando abrir a porta, mas não consegue abrir. Há muitas coisas que impedem ele abrir a porta para que Jesus entre e ceie com ele. E eu fiquei reflexivo nessa imagem, e há um texto que ilustra muito bem isso. Espero que todos estejam vendo, porque ela é muito, muito assim, impactante. É para a gente refletir durante o dia. Quais são as coisas que têm feito impedir que Jesus entre no meu coração? Vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração que não a podem abrir. Alguns têm desinteligências a remover entre eles os seus irmãos. Outros ainda têm um mau temperamento, a ambição egoísta para afastar antes de poderem abrir a porta. Outros rolaram o mundo para a porta do coração, e isso também impede dela ser aberta. Todo entulho deve ser removido, e então poderão abrir a porta e dar aí as boas-vindas ao Salvador. Agora aqui eu vou trazer alguns pontos de reflexão para nós, né? Qualquer coisa que separa nossas afeições ou diminua o nosso interesse nas coisas eternas é um ídolo. Muitas vezes a gente acha, né, olha para Israel, nossa, como que eles adoravam um bezerro de ouro. Mas sabe, queridos, hoje nós temos bezerros de ouros modernos. Qualquer coisa que separe de Deus as nossas afeições ou diminua o nosso interesse nas coisas eternas é um ídolo. Um dia eu fiz um teste tentando entender, Senhor, quais são os ídolos que têm atingido o meu coração? E eu resolvi parar com o celular um dia. E eu, graças a Deus, Deus me ajudou a não mexer mais em coisas erradas que eu fazia na adolescência no celular. São só coisas ali de conversar, assistir um documentário importante, e etc. Até filme eu não assisto mais, não tenho nem tempo mais para essas coisas. Mas eu percebi na minha vida que quando eu parei, um dia eu falei, vou parar 7 horas da noite com o celular. A hora que eu parei, primeiro que eu senti falta de um negócio, parece que está faltando um órgão do meu corpo aqui. E aí eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Aí eu percebi, acho que eu vou ler a Bíblia. Eu todo dia leio a Bíblia à noite, mas naquele dia eu li ela de maneira com mais interesse. Todo dia eu oro à noite, mas aquele dia eu passei mais tempo na presença de Deus. Aí eu percebi que havia algo diminuindo a minha afeição. Eu estou falando isso de mim, mas cada um sabe, ou talvez não saiba porque estejamos cegos, que Deus precisa colocar colírio nos nossos olhos para que possamos enxergar quais têm sido os nossos ídolos, que têm tirado as afeições é, das coisas eternas, os interesses que têm realmente sido ídolos na nossa vida. Dessa forma, a gente não tem entregado o coração completamente a Deus. E esse foi o erro lá de Abias, dos reis de Israel. Eles se entregaram parcialmente ao Senhor. Olha só esse texto do caminho aqui, Cristo capítulo 5. Eu recomendo a leitura desse capítulo. É incrível. O coração inteiro tem de se render a Deus, ou do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Ou a gente faz uma entrega completa,
ou estaremos servindo também a Satanás? Por quê? E a gente não vai ler aqui, mas a gente sabe que naturalmente nós temos os frutos da carne, que são todos esses que estão na tela em Gálatas 5, que a gente vê. Isso é o que a gente produz do nosso coração naturalmente. Se a gente não entrega esse coração podre ao Senhor, para uma entrega completa a Ele, nós vamos ficar mantendo alguma dessas coisas ainda. Nossa família ainda vai ter divisões, intrigas, brigas, os com os filhos, invejas, ciúmes, adultério, seja ele físico, seja ele virtual. Tudo isso vai estar na nossa vida, glutonaria, bebedices, essas coisas, olha só, a própria Bíblia diz, não, aqueles que mantêm essas coisas na sua vida, claro, o coração carnal vai estar sempre conosco até a volta de Jesus, mas os frutos da carne não precisam ser praticados, porque Deus concede todo o poder, toda a sua graça para perdoar e para restaurar o pecador, para que possamos viver o quê? O fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Isso só pode ser feito, é lógico que isso não é uma obra de um momento, mas dia a dia Deus vai nos revelando esses frutos que temos cometido na nossa vida e nós vamos entregando, existe uma entrega completa diária. Senhor, descobri um novo ponto. Senhor, esse ponto já me ajudou, agora vamos nesse. Essa batalha diária do coração, ela precisa estar ativa dentro de nós para que Deus implante sobre nós o seu caráter. E é muito importante compreendermos o que é a verdadeira conversão, já indo para o final. Quando Cristo habita no coração, a alma de tal forma, de tal modo, se encherá do seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que a Ele se apegará, e na sua contemplação será esquecido o próprio eu. O amor de Cristo será a mola das ações. A gente não tem que vir na igreja por qualquer outro motivo, senão Cristo será a mola de nossas ações. A gente tem que cuidar do nosso corpo, mudar o estilo de vida, obedecer os mandamentos pelo poder que Ele dá. Não é para não porque a gente quer ir para o céu, não quer se perder. Não, é porque Cristo morreu por nós. E quando o coração está convertido, a gente vai querer fazer tudo o que Ele nos pede. Olha só esse outro texto falando sobre conversão também. Os que se sentem constrangidos pelo amor de Deus não perguntam quão pouco deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. Não indagam com a mais baixa norma, mas inspiram a perfeita conformidade com a vontade do Senhor. E eu lembro da minha adolescência, quando eu falava assim: não, será que isso aqui é errado? Será que aquilo é errado? Será que eu posso fazer isso? E aquela pergunta, né? Cinema, filme, isso aqui, será que isso é errado? Eu percebi que essa era uma pergunta errada. Uma pergunta de quem não está com o coração convertido. Eu percebi isso em mim. Porque aquele que tem um coração convertido não fica perguntando até onde pode ir. Pergunta, Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, eu quero viver segundo os teus planos, os teus propósitos. Senhor, eu quero conhecer o que o Senhor quer para mim. Eu quero andar nos teus caminhos. E essa será a nossa motivação. E a maior motivação para a nossa entrega completa é a cruz do Calvário. É o que Cristo fez por mim. O meu Salvador morreu pelos meus pecados. Eu não vou poder trazer esse aspecto aqui, mas comentando apenas, nós temos que entender que nós temos o poder de decisão, o livre-arbítrio foi dado a nós. Nós não podemos mudar o coração, não dá para mudar o coração. Isso somente é uma obra do Senhor, mas a gente pode conceder o nosso poder de decisão a Deus e escolher servi-lo. Isso é algo que nós podemos fazer. E então ele poderá efetuar em nós o querer efetuar. Mesmo sem vontade, via a igreja, mesmo sem vontade de participar de um momento como esse, entregar a vontade a Deus, esse é um ponto importante. E para finalizar, vou trazer 2 ou 3 textos no máximo. O desejo de bondade e santidade em si mesmo é louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão, enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora fazer uma entrega completa, aplicando aqui para o nosso estudo. Eu quero finalizar com isso aqui, e depois a gente vai ensinar uma oração para nós, muito bonita, mas quais são as características daqueles que vão ser salvos? E eu peço ao Senhor Jesus que conceda a nós essas características. Dos fiéis seguidores, Cristo tem sido seu companheiro diário, amigo familiar.
viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se nele a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e a glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. Amados, queridos, temos nós o céu no coração? Temos nós desejo de falar da pessoa de Cristo em primeiro lugar? É o que eu mais gosto de falar, é a pessoa de Jesus? Será quais são o que está no meu coração? É o céu ou são as coisas deste mundo? E por fim, então, eu já até gostaria de ensinar essa oração a nós, que só ler essa parte grifada, para nós fazermos essa oração. Eu sei que vai ter ainda um outro momento, mas eu vou ler aqui para nós podermos decorá-la para um dia poder falar sobre ela com Deus, com outras palavras, é claro. Senhor, toma o meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão semelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do seu amor possa fluir por nossa alma. Que Deus abençoe todos nós esse dia. Obrigado. Amém. Deus seja louvado, viu? Pastor Marlos, o senhor vai ter que voltar aqui para concluir, viu? Que bênção essa mensagem. Bem, teremos uma oração final agora. Eu que faço? E não, depois o senhor faz, pastor. A irmã Silvia primeiro. Isso.